Graça e paz, meus amados irmãos em Cristo. É com muita alegria, é com muita satisfação que nessa manhã eu quero compartilhar um pouco da palavra de Deus com todos vocês. Hoje estou representando o corpo diaconal da nossa igreja. Sabemos que todos os dias estamos tendo um vídeo. E esse vídeo ele é feito pelos coordenadores dos ministérios. E hoje somos nós que estamos com a oportunidade. Eu me chamo Heraldo, faço parte da Igreja Batista de TGPO. O pastor presidente é o pastor Assuero e o vice-presidente é o nosso pastor Josivaldo Brito. O corpo diaconal da qual faço parte, ele é composto de 30 diáconos. Então nós estamos ali para auxiliar o nosso pastor, para cuidar da casa do Senhor. Assim como foi o início do corpo diaconal, né? Auxiliar, cuidar. Então hoje nós sabemos que são diferentes os trabalhos, mas os princípios são os mesmos. E todo mês nós sabemos que temos um tema para ser trabalhado. A nossa igreja trabalha dessa forma, com temas que é trazido pelo pastor da igreja, e durante todo o mês os pregadores pregam no tema e no subtema. Esse mês não é diferente. Esse mês temos o tema que diz os desafios da igreja em seus últimos dias aqui na terra. Então é nesse tema que nós estamos meditando. Temos uma divisa também que fica em Mateus 24 e o versículo 12, que diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Então é nesse tema que nós vamos trazer a reflexão. E antes de trazer a reflexão, eu gostaria de orar, pedir a Deus a direção do Espírito Santo do Senhor, para que Ele possa falar ao meu coração e ao seu coração também. Oremos. Pai, em nome de Jesus, louvado e agradecido seja o Teu nome, Senhor. Toda honra, toda glória e louvor seja para Ti, Senhor. Desde já também peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, Senhor Deus, e Te pedir, Deus, que o Senhor nos abençoe nessa manhã. O Senhor nos abençoe, ó Deus, por meio dessa palavra, Senhor. Fala, Deus, ao meu coração, fala, ó Deus, ao coração de todos aqueles que vão ouvir esta palavra, Senhor. Que possamos meditar, que possamos refletir e nos alimentar, ó Deus, dessa palavra, Senhor. Abençoa, Deus, a nossa igreja, abençoa, Deus, cada líder, cada coordenador, cada membro, ó Deus, que a nossa igreja, Deus, ela permaneça fiel, que ela permaneça fazendo, ó Deus, tão somente a Tua vontade, Senhor. Ó Deus, tudo isso nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, nós vamos ler o Mateus capítulo 24, e nós vamos ler do 1 ao 14. E dentro dessa leitura, nós vamos observar o que Jesus falou para seus discípulos. Essa fala de Jesus, esse ensinamento de Jesus, ele mostra quais são os sinais que vão acontecer antes da sua vinda, e o que os discípulos, na verdade, deveriam fazer e que nós também devemos fazer quando aproximasse os finais do tempo. Esse capítulo 24, ele fala sobre o sermão profético, sobre o princípio das dores. E diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos em particular, dizendo: dize-me quando serão estas coisas, e que sinal da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane.
Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios da dor. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de toda a gente, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gente, e então virá o fim. Amém? Bem, esse capítulo 24 fala de Jesus juntamente ali com seus discípulos. Jesus sai do templo, depois de sair do templo, Jesus fica sentado ali no Monte das Oliveiras, e ali os discípulos começam a perguntar quais serão os sinais que vão anteceder a vinda de Cristo, e também quando será o fim. Então é nessa fala que Jesus começa a dizer de fato quais serão esses sinais e quando será o fim. E dentro desse contexto nós podemos aqui tirar algumas lições. Nós podemos aqui aprender a como enfrentar os desafios dos últimos dias aqui na Terra. A igreja ela vai passar também por grandes desafios. Vão chegar os finais do tempo, e assim como foi na igreja primitiva, haverá sim perseguições, haverá mortes, haverá tormentas. Tudo isso vai acontecer. Porém, o que nós precisamos fazer é ouvir a palavra de Deus, é meditar na palavra de Deus, para que nós possamos passar esse problema, esse desafio, essas dificuldades, e vencermos, né? Portanto, é passarmos e vencermos e esperar a vinda do Senhor. Bem, o primeiro desafio que nós podemos observar aqui é no versículo 4 e o versículo 5. Diz assim: E Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ou seja, acautelai-vos. Acautelai-vos significa prevenir-se, né? Se cuidar, vigiar. Então devemos, nesse período que começar a ver os sinais, nós temos que estar prevenidos, né? Temos que estar atentos, porque virão muitos enganadores, muitos falsos mestres, dizendo até ser o Cristo. Então como é que nós vamos vencer esse desafio? Se nós conhecermos bem a palavra de Deus, né? Estivermos meditando sempre na palavra de Deus, para não cair nessa cilada do inimigo. Então esse é o primeiro desafio, para que nós possamos enfrentar os dias maus, ou seja, nos prevenir, orar, vigiar. A palavra de Deus diz que nós devemos orar e vigiar, né? Orar e vigiar. Lá em 1 de Pedro diz que o inimigo ele está feito um leão, querendo tragar ao qualquer que ele vê pela frente. Então nós devemos ter cautela, orar, pedir revestimento, pedir sabedoria, para podermos passarmos por esse momento. O segundo desafio está aqui no versículo 6, que diz assim: E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Ou seja, não vos assustei. Amados, vamos ter momentos difíceis, vamos ter medo, sim, porque os finais do tempo vão trazer muita discórdia, vai trazer muita afrontas. Sim, podemos ter medo, e medo faz parte do ser humano. Nós temos esse sentimento de medo, e o medo de certa forma ele até nos ajuda para a gente não fazer coisas extravagantes. E o medo ele coloca um limite em nós. O que nós podemos fazer
é nos assustar, é nos apavorar, é entrar em pânico. Não. Quando os tempos chegarem, quando tudo isso começar, quando começar os rumores de guerra, então nós temos que confiar no Senhor. Temos que entregar a nossa vida ao Senhor, sabendo que Ele está cuidando de cada um de nós, né? O salmista disse, olhando para o monte, né? Olhando para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor. Lá no Salmo também 37:5 diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Ou seja, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Podemos ter medo sim, vamos nos preocupar sim, mas não vamos entrar em pânico. E assim nós vamos vencendo os desafios. Um terceiro desafio está lá no versículo 9. O 9 diz assim, então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gente, por causa do meu nome. Ou seja, por causa do nome de Jesus, nós seremos odiados, nós seremos entregues, atormentados, por professar o nome de Jesus Cristo. Mas o desafio, amado, aqui é não negar a nossa fé, é não negar que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, não negar a quem nós servimos. Podemos sim perder as nossas vidas, podemos sim ser atormentados, mas não devemos negar a nossa fé. Os cristãos no princípio da igreja primitiva passaram também por essa dificuldade. Muitos ali foram mortos, muitos ali foram apedrejados, muitos foram aprisionados, mas não negaram a sua fé, continuaram, ó Deus, professando a sua fé em Cristo Jesus. E é isso que a igreja de hoje, e é isso que a igreja nos últimos dias tem que fazer, continuar professando o nome de Jesus, continuar dizendo que Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então, vamos vencer mais esse desafio, que é não negar a nossa fé em Jesus. Lá no versículo 12 e 13 diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, perseverar até o fim. A iniquidade tem se multiplicado, sim. A maldade, os homicídios, os adultérios, a ganância, não é? As pessoas aí no poder estão com sede de poder, de ganância. E de certa forma, essa ganância, esse poder, isso também tem interferido também nas igrejas, né? Virão os falsos mestres, os falsos profetas. E quantos cristãos serão enganados? Quantos dos povos de Deus serão enganados? E por ser enganado, eles não vão ficar satisfeitos, eles não vão ficar à vontade, porque estão sendo ludibriados. E muitos vão desistir, muitos não vão querer mais ir às igrejas, muitos não vão querer mais seguir esse evangelho, porque virão muitos falsos profetas mentindo, enganando os próprios cristãos. Mas o que devemos fazer é perseverar na palavra do Senhor, é procurar uma igreja séria, é procurar uma igreja que pregue de fato a palavra de Deus. A palavra de Deus era para ser pregada de Gênesis a Apocalipse, porque a palavra de Deus ela é a verdade, e ela é a verdade absoluta. Então tudo que está na palavra de Deus é para nosso engrandecimento, é para nosso fortalecimento. Mas o que temos visto são muitas igrejas por aí que não pregam a palavra da forma correta e vem enganando as suas ovelhas, falando apenas de prosperidade, de bênção. Não, temos bênção sim para receber. Aqui na palavra de Deus temos milhares de bênçãos, milhares de promessas na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus também tem exortação, tem disciplina. Então, tudo isso é bênção do Senhor para a nossa vida, para a gente viver uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus. Então, diante de tudo isso, mesmo que a iniquidade se multiplique, nós temos que perseverar na palavra do Senhor. E, por fim, o último desafio está lá no versículo 19, que diz assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gente, e então virá o fim. Ou seja, qual é o desafio aqui da igreja? Durante esses finais de tempo, continuar pregando a palavra de Deus.
continuar falando do Evangelho de Deus. Os Evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, ele diz que nós devemos pregar a sua palavra. Lá em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 19, diz: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Então, a igreja de Jesus Cristo, a igreja do Senhor, ela tem que continuar, independente dos finais do tempo, independente do que aconteça, a palavra de Deus tem que continuar sendo pregada. E esse é um desafio para nós, igreja do Senhor, de continuarmos falando de Cristo para as pessoas que estão aí fora, para as pessoas que ainda não professaram, ainda não confessaram Jesus Cristo. Então, enquanto a vida de Jesus não vem, não acontece, ainda temos a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas e termos essas pessoas convertidas, salvas, para a honra e glória do nome do Senhor. Então, amados, é essa a palavra de hoje para nós, para que possamos meditar, vencermos esses desafios mediante a sua palavra. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, que Deus nos abençoe para passarmos por esse momento tão difícil que estamos passando. E eu quero encerrar essa palavra com uma oração, pedindo a Deus que Ele continue nos abençoando. Amém? Pai, em nome de Jesus, louvado seja o Teu nome, Senhor. Toda honra, toda glória e todo louvor seja para Ti. Te peço, Deus, que o Senhor, Deus, abençoe, Deus, toda a liderança da nossa igreja, os pastores, que o Senhor abençoe, Deus, o corpo diaconal, que o Senhor abençoe, Deus, cada criança, cada jovem, cada adulto, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, continuar, Senhor, firme e forte na Tua presença, Deus. Abençoa, ó Deus, esse momento que estamos passando, que possamos, ó Deus, passar, ó Deus, com sabedoria, Senhor. Que o Senhor, Deus, permaneça com as tuas mãos estendidas sobre a vida de todo o teu povo, Senhor. Muito obrigado por tudo. Assim, ó Deus, eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.